normalmente o pior aluno da turma, o professor odeia aquele aluno. Claro. Né? É o aluno problema. É o aluno problema, ele atrapalha a aula, ele faz um monte de coisa. Quando você vira amigo do pior aluno da turma e ele gosta de você, a relação muda completamente. Você tem um domínio da turma muito melhor. Imagina, ele entra no YouTube, ele pode pesquisar por Porta dos Fundos, ele pode pesquisar pelo Whindersson Nunes. Pelo clipe novo da Anitta. Mas ele chegou lá e botou Bhaskara. Esse cara quer aprender, né? Ele quer aprender o Bhaskara. E eu lembro o dia que eu resolvi ser professor de matemática. O dia exato. Especificamente, Peguei pro meu pai, já sei que eu quero ser professor de matemática. Ele, tem certeza? Chega junto para acompanhar a segunda parte do meu papo com o professor e youtuber Rafael Procópio. Rafael Procópio falou comigo aqui na primeira parte da conversa sobre o lançamento desse livro aqui, ó. Sou péssimo em matemática. Ó, deu muita dica para matemática, para quem está com dificuldade em matemática, para quem está se preparando para o Enem. Enfim, se você não viu, clica aqui em cima, confere e volta, porque agora a gente vai saber, Rafael, da tua relação com a matemática, né? Você sempre gostou de matemática? Você consegue apontar um momento que tenha sido determinante para que você resolvesse abraçar essa área do conhecimento assim na tua vida? Eu sempre fui um garoto muito estudioso, eu gostava de estudar, assim, nerdão, né? Queria aprender tudo à minha volta ali e tal, não necessariamente matemática. Eu era bom em matemática, tirava notas boas, mas também tirava em português, em ciências, história, era meu calcanhar de Aquiles, eu não ia muito bem não. Mas, para você ver, né? Eu sou exatas total, não é? Humanas, um pouco para trás, assim. Mas a matemática veio surgindo naturalmente. E eu lembro o dia que eu resolvi ser professor de matemática. O dia exato. Especificamente, Foi no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Alguns anos antes eu morava em Porto Velho, né? Eu estudei no colégio militar, um colégio bem assim, com ensino rígido, mas bem avançado. E aí quando eu voltei para o Rio, assim, escola pública lá também, meu pai não pagava nada. Aí aqui no Rio não tive condições também, fui estudar no Colégio Bangu, né? Que é um colégio estadual. E aí lá tinha o pessoal viu, né, que eu era nerdão e tal, sabia tudo. É um ensino bem mais fraco, infelizmente. E aí o pessoal ficava pedindo ajuda e tal, e veio uma menina pedir ajuda pra mim. Procópio, eu tô passando dificuldade aqui em matemática, me ajuda. Eu falei, vambora. Aí ajudei ela lá, exatamente, e engraçado, né, parece que a Bhaskara acompanha a gente o tempo todo. Mas ela veio exatamente pedir função quadrática e equação de segundo grau, com a fórmula de Bhaskara. Ela não estava conseguindo resolver. Vou tirar zero, não sei o que. Eu fui lá, ensinei para ela. Conclusão, a nota dela foi 9,5 na prova e a minha foi 9. A nota dela foi maior. Ela ficou até me zoando depois. Ia lá, tirei nota maior que você e tal. Eu errei ali, vacilei um sinal, sei lá. E a nota dela foi maior. Eu falei, caraca, que maneiro. Ela falou que ia tirar 0, 1, sei lá, na prova. Eu fui lá, ensinei para ela o conteúdo e ela tirou 9,5. Olha que eu tenho alguma habilidade aí para ensinar matemática que está aí. Segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio. Primeiro bimestre do segundo ano do ensino médio. E aí eu falei, caramba, eu quero ser professor. Cheguei pro meu pai, já sei que eu quero ser professor de matemática. Ele, tem certeza? Meu pai sempre foi esse cara mais turrão e tal. Queria que eu fosse militar ou que eu fosse administrador de empresas. Professor não. Acho que ele achava que eu ia ser o rico da família, né? Entendi. Esse cara vai ser o rico, aí agora quer ser professor? Como assim? Eu falei, cara, é isso mesmo. Eu fiquei 1 ano sem estudar. Não fui fazer faculdade de mim, porque eu não queria nem ser administrador e nem nada, nem ser militar, porque eu uso brinco, ando de chinelo. Eu ia se viver preso, né? Se eu fosse militar. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero ser, matemática. Ele foi e deixou. Fui fazer a faculdade, muito bem. A minha monografia foi eleita a melhor da faculdade. Nossa. Na época, e depois eu emendei na pós-graduação. Comecei a fazer concurso público, passei para o estado, para o município do Rio, comecei a dar aula e aí eu percebi que meu pai estava certo. Que nada, eu tava nada. Não, eu era terrível, cara. Eu ia dar aula em favela braba, assim. Dei aula na Vila Kennedy, dei aula no Curral das Éguas, dei aula no Cavalo de Aço e Senador Camará, e você não é preparado, na faculdade não te prepara para a vida, assim, né? Sim. O que você vai encontrar em sala de aula. E aí eu, novinho, 21 anos, 22 anos de idade, dando aula em lugar brabo, assim, complicado, eu pensei em largar mesmo a profissão. Eu ia largar. Por outro lado, eu fico imaginando que, até é uma pergunta que eu ia fazer para frente, mas acho que o gancho é perfeito, que essa experiência na escola pública, eu sei, estou falando isso porque eu sei que você é um defensor da escola pública, assim como eu, você estudou sempre em escolas públicas, eu estudei boa parte da minha vida em escola pública e eu devo muito à escola pública, sobretudo, além do que eu aprendi, das coisas que eu aprendi, mas sobretudo a visão de mundo, a visão de Brasil, que eu estudei uma parte no começo do ensino fundamental em escola particular e era uma bolha, né? Eu não conhecia a realidade.
fui conhecer graças à escola pública, os meus amigos são da época da escola pública, enfim. E eu fico imaginando que essa tua experiência como professor na escola pública também deve ter contribuído muito para você se tornar o cara que você se tornou hoje, né? Total. Ela é desafiadora nessa medida que você diz, assim, a gente não é preparado para se confrontar com o que a gente encontra. Por outro lado, tem aí um input também que eu acho que é valioso. Não, aí você começa, é um estudo antropológico riquíssimo, né? Porque eu estava esperando uma coisa, você espera que os alunos vão estar lá bonitinhos, loucos para aprender, né? E a realidade é completamente diferente daquilo. Ainda mais matemática. Ainda mais matemática, que a galera já tem esse negócio de achar que é péssimo, que não consegue aprender e tal. E aí foi complicadíssimo. Eu pensei em largar realmente a profissão. Fui fazer curso de guia de turismo, e aí, só que antes de mudar... Pensou com vontade. eu fui fazer um curso de guia, eu ia largar. E aí eu mudei de escola, fui para uma escola chamada Rosa da Fonseca. E aí eu lembro do primeiro dia na reunião dos professores, a diretora falando assim, não, cara, a gente está... Por acaso, era coincidência, né? Estamos recebendo esse ano um projeto chamado Cineclube nas escolas, e aí além de DVDs que vocês podem passar para os alunos, tem uma câmera que o professor que quiser formar aí um grupo de aluno para gravar e tal. Olha que maneiro. Na época eu já conhecia alguns canais do YouTube. Eu conheci o canal do Nerk, que é um youtuber brasileiro, que fazia aula de matemática e tal. E o canal da Khan Academy, que é um canal gringo que já fazia, um canal grande, né? E aí eu falei, caraca, que maneiro, eu posso, né, reunir aqui um grupo, começar a gravar, botar o vídeo no YouTube. Eu tava pensando em largar a profissão, então eu fazia vídeo para poder eu não perder a matemática, que eu gostava muito de matemática, só que eu ia fazer outra coisa, mas eu não queria perder o que eu já tinha aprendido. Claro. Aí eu comecei a botar o vídeo lá na internet, formei o grupo de alunos, a gente abriu o canal da escola, eu abri o canal Matemática Rio nessa época, em 2010, março de 2010, e aí foi. Fala pessoal do Matemática Rio, tudo bem? Procópio na área trazendo duas formas de subtrair. Formas que nem sempre a gente costuma pensar, nem sempre a gente costuma raciocinar, mas que dão certo e podem auxiliar a você fazer uma conta mais rápida, mais prática e simples, seja em concurso público, no Enem, vestibulares, onde quer que seja, no troco do pão da padaria, na sua vida. É o seguinte, olha só. Eu mudei completamente a minha maneira de pensar, né, que eu comecei a ficar amigo dos alunos, esse grupo que formou ali junto e tal. A gente começou a fazer muita brincadeira e deu muito certo. E a galera começou a ter uma nota muito alta em matemática e eu comecei a ter sucesso com os piores alunos da turma. O que é a melhor coisa para um professor. Sim, imagino, né? sim. Normalmente o pior aluno da turma, o professor odeia aquele aluno. Claro. Né? É o aluno problema. É o aluno problema, ele atrapalha a aula, ele faz um monte de coisa. Quando você vira amigo do pior aluno da turma e ele gosta de você, a relação muda completamente. Você tem um domínio da turma muito melhor. E aí eu aprendi isso. O cara virou um aliado, né? E normalmente os piores alunos, eles são muito bons para fazer os vídeos. Olha como tudo é relativo, gente. Às vezes o pior é o melhor. Exato, é que o cara de repente ele não se adequa àquele estilo tradicional da escola, ele quer uma coisa diferente. Ele tá quase pedindo socorro, né? Exato. E aí no vídeo, essa galera costuma ter uma voz assim, ativa, eles fazem muita coisa, né? Operam a câmera e não sei o quê, aprendem matemática de um outro jeito diferente, que aí muda a cabeça do cara. E aí era engraçado até na reunião dos professores, o cara falava assim, fulano de tal, falava, pra mim é o melhor aluno da turma. Só tirava 9. Aí como assim? Era engraçado no conselho de classe. Acabei de descobrir porque eu vim parar no YouTube, gente. Mas, Rafael, me fala uma coisa, você percebeu que nessa experiência, então, nessa passagem, o tipo de professor que você queria ser. Estou imaginando aqui, porque o professor de matemática, em geral, ele é um cara estigmatizado, Sim. né? Todo mundo já olha meio com reservas, assim, lá vem esse cara com essa disciplina complicada, a gente não entende nada. E aí isso foi um ponto de virada para a sua trajetória. Total, eu descobri que eu tinha que ser um cara mais aberto a conhecer a história dos alunos ali, né? Que quando você conhece a história de cada um, e eles têm histórias assim incríveis, você começa a ter mais empatia para aquele estudante. Eu não estava tendo essa empatia. Eu olhava e ficava com raiva, né? Eu queria estar em casa. Eu acordava de manhãzinha para ir trabalhar e era aquele negócio, já dava frio na barriga, eu sentia vontade de ficar em casa, eu faltava muitas vezes à escola porque eu não queria estar lá. E aí nessa outra escola foi completamente diferente. Então se eu tivesse feito isso desde o início, talvez, tinha sido uma outra relação. O que você está dizendo é que, e eu acho que é um consenso em todo mundo entre todo mundo que pensa sobre educação,
a escola precisa ser revista, né? Sim. Porque o que você está dizendo, inclusive, é novo para mim, porque traz a perspectiva do professor. A gente geralmente fala que o aluno está muito incomodado com a escola, que é a mesma escola do século XVIII. Às vezes aquela escola caretérrima, um enfileirado atrás do outro, olhando a nuca do colega da frente. Parece uma prisão, né? Parece uma prisão, mas é isso, controle, né? Prisão, hospício... Toca o sinal, tá todo mundo alinhadinho ali. Tudo com a mesma configuração, inclusive arquitetônica. E aí a gente sempre pensa que o aluno está incomodado, mas o professor também está. O que você acha que a gente precisa fazer para superar esse modelo, esse dilema quase que eterno do Brasil, com essa defasagem na educação? Embora a gente saiba que existam muitos professores na rede pública que façam um trabalho de qualidade, profissionais bem formados, bem preparados, bem intencionados, motivados, mas que enfrentam muitas adversidades ao longo do dia a dia, né? Os professores, no geral, eles têm um salário muito baixo, ainda mais na rede pública, né? Sim. Salários muito baixos não permitem que eles tenham acesso a muitos livros, à cultura de maneira geral, né? E eu sentia isso na pele também. Eu queria muitas vezes ir a uma peça de teatro e não tinha condições. Ou eu comia, ou eu ia à peça de teatro. Mas enfim, muitos problemas financeiros. O cara tem que trabalhar em muitos lugares para ter o sustento. Isso tudo prejudica na aula final, né? Então, realmente, aumento salarial para o professor é uma pauta importantíssima para que ele trabalhe em menos lugares e se dedique mais a estudar em casa, né? A preparar a aula bonitinho, porque no dia a dia nosso, a gente acaba não preparando, é meio que no automático, né? Até para que o cara possa descansar, inclusive. Porque senão o cara não descansa. Mas assim, preparando a aula bonitinho e tal, a tendência é que melhore. E também entender o aluno de hoje em dia. A galera tá aí nas redes sociais, tudo que ele quer tá na distância de um clique da mão dele, né? Até inclusive aprender matemática. Exatamente. Ele pode, na internet, ele pode escolher o professor dele. Ah, não gostei do meu professor de sala de aula, eu vou lá e escolho o Rafael Procópio para eu aprender matemática. Aí, de repente, na sala de aula o cara não tá nem aí, né? Então é entender esse aluno de hoje e buscar relacionar a aula com conteúdos atuais. Isso foi o que eu fiz, né? De maneira sem querer, eu não queria fazer, né? Mas eu acabei fazendo sem querer, querendo, e deu certo para mim. Então eu acho que tem muito culpa dos governos que deixaram para lá a educação, mas também tem uma parte do professor aí, né, que quando o professor quer realmente fazer um negócio diferente, quer virar amigo dos alunos e fazer um negócio que entre na realidade dele, que ele curta, porque todo mundo quer ser youtuber hoje em dia, né? É uma profissão que está bombando. Aí de repente você mostra uma outra profissão pro cara também, que fala assim, pô, é possível você conseguir. Eu sou esse cara que saí da favela, minha vida inteira tive dificuldade financeira e tudo mais, e consegui um sucesso no YouTube. As pessoas que eu visito nas escolas públicas, nas comunidades, olham para mim e falam, caramba, se ele conseguiu, eu também consigo. Então tem muito do exemplo também que o professor pode passar para o estudante. A atitude do professor em sala de aula mostra também. Se o cara chega na sala meio para baixo, sem querer trabalhar, o aluno vê, ele consegue perceber isso. Em contrapartida, se você já chega animado e querendo realmente ensinar, eles também percebem e costumam ser mais simpáticos com esse tipo de professor. Mas enfim, foi o que eu fiz. E aí você recebe muita mensagem de professor? Recebo, tem muito professor que me segue. Eu tenho essa curiosidade, o que eles te dizem? Muitos professores usam as minhas aulas para poder fazer as deles em sala de aula. Pega exemplo, pega a maneira como eu explico a matéria, para poder usar na sala de aula. Outros professores não só fazem isso, como eles colocam a minha aula para passar para os alunos deles lá. Passa a minha aula, eles fazem lá a pausa e interferem, comentam, tudo mais, mas eles tiram foto, mandam para mim. Eu fico muito feliz quando eles tiram foto e mandam a galera prestando atenção assim na aula. E é diferente, né? O estudante, quando você baixa a luz da sala, liga um projetor, né, passa alguma coisa na tela, eles costumam ficar mais calados, porque o envoltório ali deles requer que eles fiquem assim, senão eles não vão ter aquele tipo de aula, né? Uhum. E aí acaba dando certo esse tipo de aula. Eles gostam, e aí eu recebo esse feedback dos professores incrível. Muitos já estão aí atrás do meu livro também, para poder ver como é que eu abordo a matemática no meu livro. Então tem uma relação bem legal com os professores aí. Com os alunos, eu imagino que a relação seja quase de adoração, né? A gente recebeu recentemente aqui no canal o Rômulo Bolívar. Beijão, Rômulo, um amigo querido também. E o Rômulo é amado pelos estudantes, assim como eu sei que você também é. É engraçado essa coisa de como a internet colocou vocês, que são professores,
assim como você, o Rômulo também tem uma vivência na rede pública, e são caras que estavam ali na escola, né? Você poderia ter aula com o Rafael, eu poderia ter tido. E aí, vocês na internet, vocês mudam esse eixo, mudam essa configuração e se conectam mais facilmente a esses estudantes, né? A que você atribui isso? É a linguagem? É o humor? Vocês também têm a coisa do bom humor? Cara, como eu disse, quando eu vou produzir um vídeo, primeiro que no vídeo eu não tô mal-humorado, eu só gravo o vídeo quando eu tô bem, né? Eu não vou ficar, não, hoje eu tô muito mal, vou gravar um vídeo aí. Oi, tudo bem? Vamos aprender matemática hoje? Não vai dar certo. Né? Então no vídeo eu tô sempre com um sorriso no rosto, tô sempre disposto a ensinar o aluno, ele sempre vai assistir meu vídeo, eu tô no meu melhor, tô dando o meu melhor ali. Em sala de aula é um pouco diferente. Nem todo dia você acorda disposto a dar o seu melhor, né? Tem dia que você tá doente, tem dia que você simplesmente não quer ir trabalhar. Né? Acontece isso com todo mundo, mas no vídeo não tem isso. Eu tenho o poder da edição ao meu lado. E no vídeo também eu tenho o poder de colocar vários outros elementos, de fazer efeito especial e não sei o que. E dar a aula dos sonhos, assim, né? Que eu sonho em dar, eu consigo fazer num vídeo diferente da sala de aula também. E na sala você tem ali, digamos, 50 minutos, é o tempo de uma aula, que eu aproveito, digamos, 15. Né? Porque o resto do tempo tem que fazer chamada, tem que chamar a atenção de aluno, aí tem que ficar escrevendo no quadro, você depois apaga, depois pede para o aluno fazer exercício. Tudo isso eu não tenho no vídeo. Então no vídeo eu consigo, numa aula de 50 minutos, condensá-la numa aula de 15. E você tem um aluno que está ali disposto, um cara que está disposto, já concentrado em te assistir. Exatamente. O aluno, a parte dele, ele foi lá, imagina, ele entra no YouTube, ele pode pesquisar por Porta dos Fundos, ele pode pesquisar pelo Whindersson Nunes. Pelo clipe novo da Anitta. Mas ele chegou lá e botou Bhaskara. Esse cara quer aprender, né? Ele quer aprender o Bhaskara. Então, se ele colocou polinômio lá para aprender, ele vai ficar lá vidrado a aprender. Ele quer aprender, é diferente, né? No horário que ele quer, no horário que ele está disposto, com o professor que ele escolheu. Então é uma outra relação. Aí eu recebo muito comentário do tipo, aprendi em 5 minutos mais do que uma aula inteira. Por quê? Porque eu consigo condensar, eu não tenho que fazer chamada, não tenho que fazer nada disso, é diferente o vídeo, né, da aula tradicional. Claro. Então tudo isso contribui para os alunos gostarem da gente, eles aprendem, né? Eu tenho feedback da galera que passa em primeiro lugar no concurso, passa no Enem, consegue realizar um sonho. Legal isso. E isso é muito legal, né? Bom, hoje é quinta-feira, dia de quê? De TBT. Rafael, conta pra gente uma lembrança inesquecível de um momento que você vivenciou graças ao teu trabalho com a matemática. Caramba, ó, eu acho que a mais incrível, inimaginável da minha vida foi quando eu tava com dor de dente no dentista em Realengo, e aí de repente me liga, quando o teu canal cresce assim, você ganha um gerente, fica mais chique, né? Sim. Aí ligou meu gerente do meu canal, oi Procópio, tudo bem, você quer conhecer o Papa? Aí eu falei, quero. Ele, beleza, cheio de dor de dente. Aí voltei em casa, quando eu cheguei em casa tinha um e-mail lá já explicando tudo o que ia acontecer. Eu ia pro Vaticano, numa conferência particular ali com o Papa Francisco, para falar de rumos para a paz mundial através da educação. Nossa. Olha que coisa doida, né? Quando que eu pensei na vida tá assim, frente a frente com o Papa? Foram 12 youtubers do mundo inteiro convidados, e eu fui o único brasileiro, o único professor a estar presente no evento, e ainda tirei uma onda com a cara do Papa lá. Se você procurar por Papa e Procópio, você vai ver o vídeo lá. A gente vai botar umas imagens aqui. E aí, cara, incrível, né? Porque eu tava lá com o Papa frente a frente, com uma figura ímpar, assim. Não, e esse Papa é sangue bom toda a vida? Ah, né? Total. Eu lembro que eu fiz a piada com ele, né? Falando do Maradona e tal. Solo una otra cosita que é uma dúvida que eu tenho há muito tempo. La mano de Dios de Maradona foi la mano de Dios mesmo? Yo tengo otra. Cachaça, ¿es agua o no? No, está muy lejos de ser água. Aí no final ele chegou assim, Procópio, você tinha que ter dito que era água. Eu acho que ele estava querendo uma desculpa para entornar. Mas é show de bola, assim, essa do Papa foi uma senhora o auge. Eu tenho até uma palestra que eu faço, né, que é da favela ao Vaticano através da matemática. Maravilhoso. Pra gente encerrar, eu queria que você me dissesse qual é o teu sonho, onde mais você quer que a matemática consiga te levar, ou onde mais você quer levar a matemática. Isso é uma pergunta difícil, porque na internet é muito complicado. Eu não consigo projetar um ano para frente da minha vida. Eu não sei o que vai acontecer ano que vem, por exemplo, se meu canal vai continuar crescendo, bombando, ou se não vai mais. É muito dinâmico o negócio, né? Outro dia, em 2017, em abril de 2017, 7 anos após o início do canal, o meu Facebook tinha 200 mil curtidas. Né? Até abril de 2017. Em maio,
de 2017, um mês depois, o meu Facebook estava com 1,5 milhão de curtidas. Em um mês, a minha vida mudou da água pro vinho, assim, um único mês. Porque eu resolvi fazer uns vídeos de dicas lá que bombaram, viralizaram. Tava vídeo de 30 milhões, 15 milhões de views. Então eu não consigo projetar a minha vida. Eu posso falar assim, eu quero alcançar cada vez mais pessoas, eu quero produzir mais livros, eu quero de fato escrever mais livros, que é uma coisa que eu gosto muito de escrever. Né? É um hobby que eu tenho, sempre tive a vida inteira. Eu tive meu avô paterno, seu Adalberto, o falecido seu Adalberto, ele escrevia todos os dias, eu acordava, ele estava lá escrevendo, eu ficava intrigado com aquilo, né? Eu achava a caligrafia dele linda, e aí eu falava, não, quero fazer igual meu avô, e aí eu ficava escrevendo criancinha, né? Aí escrevia diário, escrevia músicas, eu tenho um monte de música que eu criei quando eu era criança. Olha. Eu ia até mandar pro Gabriel Pensador, falei, o Gabriel Pensador vai gravar essa música aqui, eu achava o máximo, achava o cara, né? Aí, isso tudo foi me criando essa vontade de escrever, né? Eu sempre gostei muito de escrever. Hoje eu ainda faço muitos textos. Então acho que eu quero escrever mais livros, quero escrever um livro sobre mim também, fazer uma autobiografia. Tem tanta coisa para fazer, cara. Quero espalhar matemática para o Brasil, para o mundo. Tem um canal em inglês também, que eu tenho poucos vídeos lá ainda, mas eu quero produzir mais vídeos lá para ele, que eu acho que assim a gente consegue espalhar a palavra da matemática aí pelo mundo, né? Tá certo, querido. Brigadão. Para quem é do Rio de Janeiro, é depois de amanhã o lançamento, sábado. Aqui, sou péssimo em matemática, diz aí. Shopping Bangu. Shopping Bangu, dia 17, às 16 horas, na Livraria Leitura. Dia 18 vai estar na Saraiva também, do New York City Center, aqui no Rio de Janeiro. Dia 25 de agosto, em São Paulo, na Martins Fontes da Avenida Paulista, também às 16 horas. E na Bienal do Livro, dia 31 de agosto, eu vou estar na Bienal do Livro do Rio também assinando. E dia 2 de setembro, também na Bienal do Livro, eu vou ter 10 minutinhos ali para trocar uma ideia com a galera e assinar os livros de quem quiser. Então não falta chance para você conseguir o seu com dedicatória, vale muito a pena. Obrigadão, Rafael. Valeu. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Deixa o like aqui embaixo, comenta, compartilha. Tá aqui embaixo também o link do Matemática Rio. Esses vídeos que ele citou, Encontro com o Papo, a gente vai colocar tudo aqui na descrição, tá bom? Se você não está inscrito ou inscrita no canal ainda, faz isso agora. E semana que vem, terça, 7 da noite, eu tô aqui esperando por você com mais Chega Junto. E aqui você sabe, rola sempre um bom papo. Beijão. Valeu. Até lá. Ajaxioma, B Bhaskarazinho, C combinação. D de domínio, E de elipse, F de função. G de grafo, H de hipérbole, I de identidade. J é os juros, L logaritmo, M modelagem, N naturais, O octógono, P potenciação.